Tudo bem, gente. Vamos ver as tendências do mercado, visto do dia 2 de outubro de 2023. É outubro, hein? Já chegamos em outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. Eu quero começar olhando, esses números aqui são as taxas de juros do mercado americano, são os Treasury, são os títulos emitidos pelo governo americano. Qual é o problema? O problema é que essas taxas de juros, veja, essa aqui é uma taxa de um mês, estão pagando 5,38 ao ano. 5,46 ao ano para 3 meses, 5,65 para 6 meses. Então, veja, essa subidinha aqui está mostrando que a inflação não está controlada. E se você olhar aqui de 2 anos, ela vem para 5, ou seja, essa queda também é muito pequena, ou seja, o processo inflacionário americano continua pressionando a taxa de juros. E aí a gente só começa a ter alguma queda nos títulos de 5 anos, 10 anos e o 30 anos. Olha aqui, 30 anos. Quer dizer, o que aconteceu? Veio de uma inflação muito alta, bateu 8%, e a inflação está por aqui, ó, está na faixa dos 5%. Tá? Então, olha aqui, está esperando uma quedinha aqui, nessa faixa aqui dos 2 anos. Para quanto? Sei lá, talvez uns 4 de inflação, e depois aqui uma volta à meta. O que é essa volta à meta? A tendência, tá, é de você ter no máximo 0,5%, 1 ponto de inflação em termos de juros reais. Então, por aqui a inflação vai ter que estar na faixa de uns 2%. Tá? E provavelmente esta curva aqui, nesse pedaço, ela deve cair. Tá? E a inflação deve cair, né, nos próximos 30 anos para uma faixa melhor. Isso deve acontecer já por aqui, ó, tá? Depois dos 2 anos. Bom, mas enquanto isso, esse pedaço é um pedaço complicado. Começa a acontecer o quê? Muita gente mandar dinheiro em dólares. Então o dólar vem dando uma subidinha aqui, estava lá, bateu 4,87, foi para 4,90, foi a 5, está na faixa dos 5,02, por aí. Bom, mas eu acho que isso aqui já é o suficiente. Agora, o que implica para o Brasil? Quando a gente começa a olhar Brasil, né, e Brasil nós estamos olhando aqui o 2023, tá? 2023, né? O 2022 está aqui, e nós vemos uma taxa aqui de 13,75. 13,75. Essa taxa de 13,75, ela deu uma queda para 12,75, tá? E está se prevendo que até o final do ano, até dezembro, caia mais 1 ponto. 2 reuniões de meio ponto mais meio ponto, nós vamos chegar aqui no final do ano com 11,75. Essa é a expectativa. A pergunta é, o que vem para cá, para 2024? Bom, depende de como a gente conseguir ficar com a inflação aqui em 2023. A ideia é uma inflação na faixa de 5%. Então, nós temos aqui uma taxa real da ordem de 7,75. Então, isso daqui seria a taxa real, né? Real, 12,75, né? E admitindo que a média dele, na faixa de 12, a gente pode ter ficado aí com uma taxa real na faixa dos 8% ao longo de todo o ano. A expectativa é que a gente consiga manter uma inflação de 24% na faixa de 5%. E que a gente tenha um ganho real de 6% de ganho real. Se for isso, então a nossa taxa Selic vai para a faixa de 5,6%, 11% ao ano. Se der, quer dizer, se a economia for um pouco melhor, se os controles das contas públicas melhorarem, se a gente tiver uma inflação na faixa de 4%, e aqui o ganho real for 5%, podemos sair de 11% para uma taxa de 9% ao ano. Então essas são as expectativas que a gente tem para o próximo ano.
Questão de PIB, o mundo está muito complicado, quer dizer, não é só aqui no Brasil, é na China, é nos Estados Unidos, quer dizer, nós estamos passando uma época que é aquela época assim, você tem uma crise, né? Essa crise, ela 4 anos para você acertar a vida. Então, você pega, né, o 11 de setembro de 2001, tá? Tivemos uma crise. Essa crise que foi as Torres Gêmeas, gerou o quê? Pô, gerou uma guerra, né? Os Estados Unidos invadiu o Iraque. Quer dizer, 4 anos para contornar o problema. Você pega 2008, tá? A crise subprime, pô, 4 anos para resolver o problema, tá? E agora nós estamos aqui com 2020, tá? A Covid, 4 anos para acertar a coisa. Então, 2024 deve ser o ano que a gente volta a ter uma vida mais organizada. Acho que nós estamos indo para isso, acho que o Brasil está caminhando para isso. Precisamos, com certeza, reexaminar toda a parte de industrialização no Brasil. Nós estamos 15, 20 anos atrasados em termos de tecnologia e essa questão eu acho que passa por uma renovação das pessoas que comandam as indústrias brasileiras, tá? Eu acho que muito industrial desanimou, muito industrial cansou, muito industrial está velhinho, tá certo? Então as novas gerações vão ter que correr um pouco mais atrás dessa parte, tá bom? Boa semana a todos e sucesso! E aí, curtiu o vídeo? Então inscreva-se, dê o like para não perder nenhum dos próximos vídeos de tendência de mercado aqui no canal da FIA LabFinProvar. Tchau!